Por que a infraestrutura é o elemento mais importante de um sistema de CFTV com tecnologia IP? Porque é simplesmente o elemento que vai fazer a conexão entre os outros elementos do sistema. As câmeras, o servidor de gravação e a estação de trabalho se comunicarão através desse elemento, que é a infraestrutura. Hoje a gente vai abordar a infraestrutura de um sistema de CFTV com tecnologia IP. Vamos lá? A gente vai dividir hoje essa infraestrutura em duas partes. A primeira parte é a tubulação seca, que é o encaminhador de cabos. E a segunda parte é o cabeamento de rede, que vai suportar o sistema. Falando primeiramente da tubulação seca, a tubulação seca ela deve ser dedicada e exclusiva. O que significa isso? Significa que o cabeamento de rede UTP ele deve estar isolado do cabeamento elétrico. Você não pode ter um cabeamento de rede e um cabeamento elétrico na mesma tubulação, para evitar interferências elétricas que depois, na certificação, você pode ter problema. Tá? A segunda questão que deve ser levada em consideração na tubulação seca é que ela deve ser especificada em função do número de cabos. Ou seja, se eu tenho hoje 5 câmeras para atender em determinado setor da empresa, eu já tenho que pensar que amanhã eu vou ter uma expansão X. Então a gente já tem que considerar essa expansão também. Quando a gente fala isso, alguns fabricantes até citam, né, que seria importante a gente colocar uma taxa de ocupação numa infraestrutura de dutos entre 40% e 60% somada à expansão. Então você tem que trabalhar isso também na etapa de dimensionamento ou na etapa de projeto. Tá? E aí que a gente começa a ter algumas considerações. Por exemplo, quando a gente tem um rack, que é onde a gente começa o nosso canal metálico, né, que é o elemento ativo, ele vai estar, que é o switch, ele vai estar internamente ao rack. Do rack até a câmera, eu não posso ter a presença de cabos soltos. Significa que eu tenho que fazer a contenção dos cabos em todo esse enlace. Então, desde o rack até a câmera, eu não posso ter nenhum cabo exposto, até porque a gente está falando de um sistema de segurança. É de segurança eletrônica, porém é segurança. Então, os cabos têm que ter uma infraestrutura segura. Tá? Tudo isso tem que ser analisado na etapa de projeto. O projeto ele deve conter a indicação da infraestrutura, ou seja, na etapa do projeto executivo eu já devo listar o encaminhamento de cabos, né, a parte de eletrocalha, de eletrodutos, para garantir que na hora da instalação você vai ter sucesso, ou seja, você vai conseguir realmente fazer tudo que está dimensionado. Tá? O segundo, que seria o cabeamento de rede, é o cabeamento estruturado, né, que suporta o sistema. O que a gente tem que pensar? O cabeamento estruturado, na verdade, um sistema de CFTV IP é um sistema de cabeamento estruturado. O que significa isso? Se eu tenho um projeto com 80, 90 câmeras de CFTV, né, eu tenho, na verdade, um projeto de rede de 80 ou 90 pontos de rede. Então, antes de fazer um sistema de CFTV, eu tenho que fazer um sistema de cabeamento estruturado, de rede estruturada. Aí você vai seguir, logicamente, né, as diretrizes da norma em vigor. Hoje a gente tem aqui no Brasil a ABNT NBR 14565, que é a norma brasileira de cabeamento estruturado para edifícios comerciais e que ela que faz, na verdade, que coloca os parâmetros e as diretrizes, né, para a gente seguir um sistema de cabeamento estruturado dentro da norma, né, respeitando as diretrizes da norma. Basicamente, quando você tem um enlace menor que 90 metros, o que é um enlace? É uma distância do elemento ativo até a câmera. Significa, do switch até a câmera. Se eu tiver menos que 90 metros, eu posso utilizar um cabo UTP de rede. Se eu tenho mais que 90 metros, eu já tenho que utilizar um cabeamento óptico. Já tenho que abrir uma outra sala técnica, um outro rack, que é um detalhe que faz toda a diferença no funcionamento. Por quê? Eu não posso ter um cabeamento de rede com 120 ou 130 metros interligando uma câmera. Porque na hora de eu passar a certificação, que é o equipamento certificador, a gente vai ver que os testes elétricos, eles não vão passar. Porque, na verdade, a certificação de rede é isso. É você fazer testes elétricos em um cabeamento. Então, se você tiver excedido essa distância de 90 metros, você pode ter problema e aí o próprio equipamento, o próprio fabricante do equipamento vai falar assim, olha, a aplicação que vai rodar aqui em cima, eu não vou garantir o funcionamento dela. Então você tem que ter um cuidado para fazer isso aí. Tá? O canal metálico ele deve ser uniforme,
O que significa? Ele deve ter a mesma categoria e o mesmo fabricante de preferência. Tá? Em função do ambiente, a gente pode utilizar cabos, por exemplo, imagine que eu tenho um ambiente externo, né? E esse ambiente externo eu tenho problema com umidade. Eu posso utilizar um cabo geleado ou um cabo blindado. Lembrando que quando a gente utiliza cabo blindado, a gente tem que utilizar não só o cabo blindado, mas o canal metálico inteiro blindado. Significa que desde o pet panel até o conector e o aterramento, né, enfim, nas extremidades, você tem que ter o cabeamento blindado, não, mas o canal metálico blindado e certificado, lógico, né? Com relação ao cabeamento óptico, deixar só uma última dica aqui, duas últimas dicas. Se você tem problema, você está num ambiente fabril, por exemplo, e vai lançar um cabeamento óptico, é recomendável que você lance um cabo óptico com estrutura AR, que é a estrutura anti-roedor. E se você vai lançar no poste, você tem que lançar um cabeamento óptico autossustentável, que é em função do vão que você tem no poste, 60 metros, 80, 120, tá? Bom, se você gostou, clique em gostei, compartilhe, se inscreva, assine o nosso canal e deixe a sua dúvida nos comentários para a gente responder, para a gente evitar qualquer tipo de problema aí com relação ao entendimento. Eu sei que é muita informação, né? A gente jogou muita informação hoje, mas se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente sanar e a gente seguir aí, tá ok? Valeu, um grande abraço.